27 de janeiro de 2020, um menino de apenas 11 anos foi até a casa do colega dele para brincar. Só que ele não voltou para casa naquele dia. A madrasta então resolveu ligar para a polícia para relatar que ele tinha desaparecido. Ou melhor, segundo ela, ele havia fugido. Teria tentado voltar para a casa da mãe dele, que morava muito longe. Após 3 dias, ele ainda não havia voltado para casa. E a polícia tinha coletado várias evidências que vão chocar vocês. Oi pessoal, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou a Misayoshi e este daqui é o canal Crimes pelo Mundo. Aqui tem vídeo novo toda quinta, às 9 da noite, e vocês sempre serão os meus convidados especiais. Já deixa seu joinha aí que eu já vou começar o vídeo de hoje, que se passa nos Estados Unidos, e eu vou contar pra vocês a história do Gannon. O Gannon Stott nasceu em 29 de setembro de 2008 na Carolina do Sul. A mãe dele é a Landon e o pai, o Albert. Ele tinha uma irmã que era 3 anos mais nova que ele, que era a Layla. A relação dos pais do Gannon não era nada boa, eles eram divorciados, porque a Landon, ela trabalhava em uma escola como professora, até hoje na realidade ela é professora. Nessa mesma escola trabalhava uma outra professora que se chamava Letícia. A partir de agora eu vou abrasileirar o nome dela e vou chamar ela de Letícia, tá, gente? Bom, a Letícia e o Albert começaram a ter um caso. A Landon descobriu, ela terminou o casamento dela com o Albert e ela espalhou para todo mundo o que a Letícia tinha feito. E ela perdeu o emprego dela e o Albert e a Letícia acabaram se casando depois de pouco tempo. Então agora era o Albert que sustentava a Letícia, porque ela não conseguiu outro emprego ali na região. Com o passar do tempo, quem começou a dar as mensagens e a falar sobre quando que ele iria ficar ou não, era o Gannon. Na época o Gannon tinha por volta de 8 aninhos, era ele que levava os recados da mãe para o pai e levava os recados do pai para a mãe. Era uma relação bem conturbada, muito difícil mesmo assim. E a Letícia não gostava da Landon, a Landon não gostava da Letícia, era uma briga feia. Então, com o passar do tempo, a Landon acabou arrumando um namorado, os dois se deram muito bem, ela acabou engravidando. E durante essa gestação foi bem complicado para ela teve diversos problemas de ordem emocional, também gestacional. Tava muito difícil para ela criar os 2 filhos e ainda cuidar de um bebê que iria nascer em pouco tempo, e ainda porque ela tinha que manter repouso durante a gestação. Então ela resolveu que era melhor o Gannon e a Layla ir morar um tempo com o pai e com a Letícia. Só que nessa época, o Albert tinha ganhado uma promoção na Força Aérea, então ele tinha mudado de estado, ele foi pro Colorado junto com a Letícia. E do Colorado para a Carolina do Sul é muito longe. Então a Landon, ela ficaria bem longe dos filhos e teria um contato esporádico, assim, somente em algumas férias, assim, da escola e em feriados prolongados. E assim foi resolvido, então. O Gannon e a Layla foram morar com a Letícia e o Albert. Só que quem cuidava realmente do Gannon e da Layla era a Letícia, porque o Albert ele ficava o tempo inteiro trabalhando. Então quem tinha mais o cuidado ali com as crianças, de levar pra escola, de dar comida, era a Letícia. Ali na casa também morava a filha de 17 anos da Letícia, a Hailey, e essa família tava indo até que bem, ninguém tinha muitas reclamações, estava tudo fluindo. A Landon teve uma bebezinha, uma menina, e mesmo depois que ela teve a filha, ela não buscou o Gannon e a Layla. Ninguém sabe o motivo do porquê ela ainda não buscou. Ela tava esperando a bebê ficar um pouquinho maior, mas ela não buscou, ela deixou eles lá. O Gannon e a Layla já estavam com a Letícia e com o Albert por volta de 2 anos. Quando em 27 de janeiro de 2020, a Letícia ela liga para o departamento de polícia local. Ela pede ajuda. Ela falou que o Gannon tinha saído por volta das 3h15 até mais ou menos 4 horas, ela não lembrava bem o horário que ele tinha saído, pra ir na casa de um colega. Só que quando ela foi olhar ele, que já era por volta das 9 horas da noite, que ela pensou que ele já estaria em casa e deitado na cama dele, quando ela foi lá ver, ele não estava. Então ela achava que ele tinha fugido para a casa da mãe. Nessa época que ela entrou em contato, nesse ano de 2020, o Gannon ele tinha 11 anos. Então, como a Letícia explicou para a polícia que ele possivelmente tinha fugido para a casa da mãe, o status do Gannon ficou como fugitivo. Então a polícia ali começou a dar uma procurada mais pelo lado ali das rodovias, dos aeroportos, anunciando que ele poderia estar pedindo carona. A Letícia, então, ela ligou para o Albert, ele estava em um trabalho pela Força Aérea, então ele voltou imediatamente para o Colorado. Quando ele chegou no aeroporto, a Letícia estava esperando ele, só que ela estava em um carro alugado. O que ele achou bem estranho, ele perguntou para ela por que ela tinha alugado um carro, e ela disse que como o Gannon tinha fugido de casa,
Se ele visse o carro da família, ele iria reconhecer e poderia se esconder em algum lugar. Então ela alugou esse carro, porque quando ela fosse procurar por ele, ele não notaria o carro chegar e ela poderia abordar ele, conversar com ele, tentar agarrar ele e colocar ele dentro do carro. O Albert não ligou muito pra isso no começo. Assim então que o Albert chega em casa, ele liga pra Landon, conta o que tá acontecendo e ela deixa a bebezinha com o marido e vai direto para o Colorado. Quando a Landon e o Albert chegam ali no Colorado, eles começam a movimentar todo mundo para procurar o Gannon, porque não era normal que uma criança de 11 anos fosse procurar a mãe que estaria tão longe. Então os policiais começaram a se mobilizar e 3 dias, gente, após o desaparecimento do Gannon, em 30 de janeiro, ele já é reclassificado e agora como pessoa desaparecida ou ameaçada, o que eleva o status dele. Então o gabinete do xerife pode fazer entrevistas para o público, pode arrecadar mais recursos para buscar ele. Então as autoridades dedicaram milhares de horas em esforços para buscar o Gannon, inclusive por meio de imagens aéreas, drones, pegaram cães para farejar. Foram muitas pessoas envolvidas, o FBI, o Grupo de Crianças Sequestradas, o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas, o Departamento de Polícia de Colorado Springs, populares, detetives amadores, todos estavam muito empenhados em encontrar o Gannon. Mas a população, os detetives amadores e até a polícia começaram a desconfiar da madrasta, a Letícia. Gente, era tudo muito estranho o que ela estava fazendo. Primeiro que ela não ajudou em nenhum momento nas buscas pelo enteado dela. Ela desligou o telefone celular dela e foi para um hotel com a Hailey porque ela tava com raiva. Ela ficou com raiva porque quando o Albert ele ligou para a Landon pediu para ficar hospedada na casa dele, porque era dali que o filho tinha saído e que não tinha como ela ficar no hotel. E o Albert falou que tudo bem, era o filho dos dois, E ela ficou muito brava com isso. Ela falou que era um absurdo ele hospedar a ex-esposa dele na casa dela. E assim, quando os policiais foram perguntar pra ela qual era o amigo que o Gannon tinha ido conversar, ela não sabia o nome dele. Ela falou que não sabia e que não sabia que direção que ele tinha ido. Ela não sabia nada. Ela desligou o telefone celular, como eu comentei. Quando finalmente os policiais conseguiram entrar em contato com ela, souberam que ela estava hospedada em um hotel, eles foram até lá para tomar mais um depoimento dela. Aí ela mudou o depoimento. Ela falou que na realidade, naquele dia, ela tinha saído com o Gannon, eles tinham ido andar de bicicleta, tinha caído ali quando eles estavam andando de bicicleta, tinha machucado o joelho, e tinha machucado também o nariz, tinha sangrado bastante, que se eles encontrassem sangue dentro da casa, poderia ser desse machucado do Gannon. Nesse momento, os policiais já ligaram vários sinais de alerta vermelho. Algumas horas depois, ela ligou novamente para os detetives e falou que ela queria falar algumas coisas com eles. Eles voltaram até o hotel e ela retratou novamente o que ela tinha dito. Ela falou que na realidade a casa dela tinha sido invadida por 2 homens. Esses homens abusaram dela. O Gannon tentou ajudá-la, eles bateram no Gannon e levaram ele, que na realidade ele estava sequestrado, mas ela não tinha prova de nada disso. Se passaram mais 3 dias e em 3 de fevereiro, a Letícia ela escreveu um comunicado nas redes sociais dela, que eu vou ler agora pra vocês. Abre aspas. Eu cuidei do Gannon nos últimos 2 anos em nossa casa. Eu nunca, jamais machucaria essa criança. E eu sei que há algumas perguntas por aí, vocês sabem, mas eu cooperei com a polícia. Vamos encontrar o Gannon e esse é o principal objetivo que todos nós temos. Eu estou pronta para que o Gannon volte para casa. Fecha aspas. Na realidade, a Letícia ela escreveu esse comunicado porque ela estava sendo muito atacada pelos populares. A família recebeu mais de 20 ameaças de morte porque eles sabiam que a Letícia tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento do Gannon. Em 4 de fevereiro, um vizinho ali dos Stoltz, ele apresentou para a polícia umas imagens de vigilância da câmera ali de vigilância dele no dia em que o Gannon desapareceu. Essas filmagens mostram a Letícia entrando em uma caminhonete vermelha que é da família por volta das 10h13 da manhã. As filmagens também mostram que o Gannon está com ela ali na caminhonete e os dois saem de casa. Quando a Letícia retorna na caminhonete por volta das 2h19, o Gannon não está com ela. Um dia depois do vizinho apresentar essas filmagens para a polícia, a mãe e o pai do Gannon, eles foram até a imprensa para fazer um apelo
público. Foi muito emocionante o apelo dos dois, eles pediam para que a população passasse qualquer informação que eles tivessem. A irmãzinha mais nova do Gannon, né, a Layla, de 8 anos, ela também ficou ali com os pais e no final dela dá uma declaração assim falando: eu te amo, Bubba, porque era Bubba como ela chamava o irmão dela, o Gannon, né. Gente, o Gannon e a Layla, eles eram muito ligados, eles eram melhores amigos, o Gannon era o protetor dela, sabe aquele estilo irmão mais velho mesmo, ele protegia ela de tudo. Então assim, a Layla, ela tava sentindo muita saudade do Gannon. Então, passou um tempinho. A polícia descobriu que no mesmo dia que o Gannon desapareceu, a Letícia pediu pra filha dela, a Hayley, né, que tinha 17 anos, para comprar limpador de carpete, sacos de lixo e outros materiais de limpeza. A investigação também encontrou respingos de sangue nas paredes do quarto do Gannon e muito sangue no colchão e no chão, indicando que houve um evento, no mínimo, muito violento no quarto onde o Gannon dormia. Nesse ponto aqui, a comunidade já estava pra lá do que revoltada. Eles tinham certeza que a Letícia tinha tirado a vida do Gannon. E as autoridades também sabiam de alguma coisa, porque eles prenderam ela em 2 de março. E sem direito à fiança, porque eles tinham medo que ela fugisse. O corpo do Gannon, o Gannon ele não tinha aparecido, ninguém sabia onde ele estava, mas mesmo assim ela foi acusada de ter tirado a vida dele. A polícia sabia que pela quantidade de sangue encontrada ali no quarto dele, era muito improvável que ele tivesse vivo. Ali na casa dos Stoltz, né, onde o Gannon estava, foi encontrada uma arma e tinha o DNA da Letícia nessa arma. E em 20 de março, gente, o corpo do Gannon foi encontrado em uma mala, estava enrolado em vários lençóis, perto de uma ponte na Flórida. Ele teve um ferimento causado por um tiro na mandíbula, um trauma no crânio e foi usada uma faca na região do peito e nas costas 18 vezes. Ele tinha também cortes nas mãos e no braços, que se caracteriza quando uma pessoa está tentando se defender. Foi feito o teste balístico e provou que a bala usada para tirar a vida do Gannon é a mesma arma encontrada na casa, aquela arma que tinha o DNA da Letícia. No dia que o Gannon desapareceu, nesse mesmo dia, a Letícia ligou na escola dele e falou que ele não poderia ir porque ele estava com dor de estômago. Ela também ligou no trabalho dela e ela falou com o chefe dela que o padrasto dela tinha sofrido um acidente, que ele tinha perdido a vida, o que era mentira. Nesse mesmo dia também, assim que a Layla chegou em casa, a Letícia inventou uma história pra ela, pediu pra ela ir brincar na rua, e quando a Hayley foi no mercado comprar aqueles itens de limpar carpete, saco de lixo, ela pediu que ela levasse a Layla. Naquele dia, a Layla entrou em casa muito tarde e a Hayley também. Que a Letícia tirou a vida do Gannon por volta das 2h15 da tarde naquele dia, dentro do quarto dele, né? A polícia acredita que antes das meninas chegarem em casa, a Hayley e a Layla, a Letícia enrolou o corpo do Gannon em vários lençóis e colocou dentro de uma mala. Quando as meninas chegaram com as compras do mercado, ela limpou tudo. Nesse meio tempo, ela já tinha colocado o corpo do Gannon, que estava dentro da mala, no porta-malas do carro dela. Depois ela alugou um segundo carro, lembra que ela tinha alugado um primeiro carro para ir buscar o Albert? Ela alugou um outro carro, uma van, em 1º de fevereiro. Então ela transferiu a mala que estava com o corpo do Gannon dentro para esse carro alugado. Ela e a Hayley foram de Colorado para Pensacola, que fica na Flórida. Então as duas ficaram hospedadas em um hotel e foi exatamente próximo deste hotel que a mala contendo o corpo do Gannon dentro foi encontrado mais tarde. As duas, depois que fizeram o check-in, elas foram para Orlando, depois seguiram para a Carolina do Sul, onde a Letícia já morou, inclusive foi lá que ela conheceu o Albert, né? Os investigadores também analisaram o histórico de busca online da Letícia e ela procurava muita coisa, assim, como ser feliz no casamento, que ela não gostava de ser madrasta, se mais pessoas também não gostavam de ser madrasta, como se livrar de enteados. Tinha muitas buscas, no mínimo, terríveis. A Letícia está presa até hoje, ela está aguardando o julgamento dela está programado para começar no dia 20 de março de 2023, e eu vou avisando vocês na aba comunidade, também no Instagram do canal Crimes pelo Mundo. E só critério de curiosidade, eu já li que eles querem alegar insanidade. Eu tô acompanhando esse caso há mais ou menos 1 ano e meio. Eu li bastante coisa sobre ele todo esse tempo. E desde o começo eu já tava muito desconfiada da Letícia também, por causa de tudo que os detetives amadores estavam colocando na internet sobre ela. E uma coisa que eu não consigo tirar da minha cabeça foi um áudio que eu escutei. Eu não tenho certeza se esse áudio foi gravado no dia anterior ao desaparecimento, que ele perdeu a vida, ou no dia que ele perdeu a vida. O Gannon, ele derrubou uma vela, alguma coisa do gênero no carpete, e ali ela tá interrogando ele tá chorando
muito. E no finalzinho do vídeo, alguns detetives falam que ele tá falando eu tô sangrando. Eu não consegui ouvir isso no final do vídeo, mas tem essa teoria na internet que ele fala, eu tô sangrando. E o fato dele tá chorando tanto, por tá levando uma bronca, tá tão desesperado. Gente, olha, eu falo sobre casos criminais há anos aqui com vocês e eu sinto muito por todos esses casos. Eu fico muito triste com todos esses casos, mas esse caso em específico, ouvir o áudio dele, mexeu muito comigo. Eu até demorei bastante pra fazer esse caso por causa disso. Eu não tava conseguindo falar esse caso sem chorar, porque dói demais o coração, gente, ouvir esse áudio dele. Bom, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse caso. E a gente conversa aí nos comentários e eu vou passar pro quadro o beijo especial. Um beijo especial pro meu amigo Marco Antônio Coutinho. Um beijo, amigão. Um beijo especial pra Isabel, que é de Diamantina, Minas Gerais. Um beijo pra você, princesa. E um beijo pra Lucy Francine. Um beijo, minha rainha. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês na próxima quinta, às 9 da noite.